Olá, queridos! Neste capítulo, Jeremias está exercendo seu ministério profético há 23 anos. E quando nós consideramos a reação insensível do povo às suas mensagens, ficamos admirados com o fato de ele não estar desanimado. Hoje vamos vê-lo transmitindo duas mensagens, uma aos judeus e outra às nações gentias. Vamos lá? Como vocês já sabem, as profecias de Jeremias não seguem uma ordem cronológica. A profecia deste capítulo aconteceu no 4º ano do reinado de Jeoaquim, ou seja, antes do reinado de Jeconias e de Zedequias. Nessa mesma época, a Babilônia tinha acabado de se estabelecer como a potência mundial dominante ao derrotar os seus rivais, os egípcios. Era o 1º ano do reinado de Nabucodonosor. Nesse contexto, Deus enviou o profeta Jeremias com a incumbência de entregar duas mensagens. A primeira mensagem foi ao povo de Judá e a Jerusalém. Embora poucos a tenham recebido, a mensagem foi para todos. Jeremias pronunciou 4 vezes em sua mensagem a acusação solene: "Mas vocês não escutaram." Os profetas anteriores, muitos dos quais nós nem conhecemos, haviam advertido sobre um grande julgamento caso a nação não se arrependesse dos seus pecados. Porém, o ministério desses homens havia sido ignorado. Jeremias já havia pregado tanto a líderes quanto às pessoas comuns de Judá durante 23 anos, e o resultado foi o mesmo. Com isso, os judeus provocaram deliberadamente a ira divina e o dia do juízo estava próximo. O rei Nabucodonosor, da Babilônia, é chamado de servo de Deus, no sentido de vara da ira de Deus, na realização de uma obra de julgamento, não apenas contra o povo de Judá e Jerusalém, mas também contra as nações gentias ao redor. Nabucodonosor não acreditava no verdadeiro Deus, mas com suas conquistas estava realizando a vontade do Senhor. Nós precisamos acreditar que Deus é soberano e pode usar quaisquer instrumentos que desejar para cumprir seus propósitos na terra, até mesmo líderes incrédulos. Pela primeira vez, Jeremias mencionou que o cativeiro na Babilônia se estenderia por 70 anos. Uma das razões pelas quais Deus determinou esse período foi que a terra poderia desfrutar do descanso que os judeus lhe haviam negado por quase 500 anos. O final do período de 70 anos significaria não apenas liberdade para os judeus remanescentes, mas também juízo para o Império Babilônico, por causa da crueldade com que tratavam tanto judeus quanto gentios. A Babilônia cairia diante do exército dos medos e dos persas. Mas como nós vimos, Judá não seria a única nação a sofrer na mão dos babilônios. As nações ao redor também seriam punidas, e é a essas nações gentias que Jeremias dirige a sua segunda mensagem da parte do Senhor. Apesar de Deus não haver dado a sua lei às nações gentias, nem entrado em aliança com elas, ainda assim Deus exigia que prestassem contas dos seus pecados. Nessa mensagem, Jeremias usou 8 ilustrações para descrever o juízo que Deus estava mandando às nações gentias. A primeira ilustração foi do cálice da ira. Várias vezes no Antigo Testamento, o cálice é uma imagem poderosa da ira e do julgamento de Deus. Jeremias anunciaria o julgamento de Deus, na imagem do cálice da ira, a uma longa lista de outros povos e nações, com foco especial em seus reis e os seus líderes. Apesar da mensagem se concentrar principalmente nos gentios, o primeiro nome da lista foi Jerusalém e as cidades de Judá, pois o juízo começaria com o povo de Deus. Existem algumas interpretações sobre como Jeremias fez para que as várias nações bebessem do cálice. Alguns dizem que todo esse episódio aconteceu apenas em visão. Mas é importante considerar que não é um cálice com um vinho qualquer que o profeta recebe de Jeová, mas sim o cálice do vinho da ira de Deus. Não era um vinho literal, mas sim a espada de Yahvé, literalmente.
Forçar todas as nações a beber o cálice é simplesmente uma maneira de expressar a firme fé do profeta de que a palavra profética da parte do Senhor, uma vez proferida, deveria se cumprir. O consenso entre os estudiosos é que Jeremias realizou sua missão não viajando para cada uma das nações mencionadas, mas declarando primeiramente ao rei e aos seus príncipes em Jerusalém o decreto divino de julgamento. E depois proclamando publicamente essa profecia em Jerusalém como ponto central das relações de Deus com os homens e deixando a mensagem encontrar o seu caminho para as nações vizinhas. Jesus também se referiu a esta imagem do cálice da ira de Deus. O cálice não representava a morte, mas o julgamento. Jesus se tornou, por assim dizer, um inimigo de Deus, que foi julgado e forçado a beber o cálice da ira do Pai para que nós não tivéssemos que bebê-lo. Tomar este cálice figurativo foi a fonte da maior agonia de Jesus na cruz. A segunda ilustração que Jeremias usou foi do leão que ruge. Quando o julgamento viesse, a voz de Deus seria ouvida como o rugido de um leão poderoso. Aqueles que não queriam ouvir Deus antes seriam forçados a ouvi-lo então. Isso seria verdade tanto para o seu povo quanto para todos os habitantes da terra. A terceira ilustração foi o lagar. Esta é outra metáfora conhecida para falar de juízo. Ao compartilhar a alegria pela colheita, os homens gritavam "Eia!" uns para os outros enquanto pisavam as uvas. Porém, Deus gritaria ao julgar as nações que resistissem à sua vontade. A quarta ilustração foi um processo judicial. Primeiro, o Senhor apresentou acusações contra o seu próprio povo por tê-lo abandonado e adorado aos ídolos. Nesse processo judicial, haveria um juiz, mas não haveria um júri. Teria uma acusação sem defesa alguma e uma sentença sem apelação. Deus havia dado ao seu povo várias oportunidades de admitir sua culpa e de se arrepender, mas eles se recusaram e agora era tarde demais. A quinta ilustração foi a tempestade. Como uma tempestade, o exército da Babilônia iria de nação em nação, de cidade em cidade, deixando um rastro de calamidade. A sexta ilustração foi o refúgio. Não ter enterro decente era uma desgraça para os judeus, pois os corpos seriam tratados como lixo comum e deixado como esterco sobre a terra. A sétima ilustração foi dos jarros quebrados. Deus disse: "Vós mesmos caireis como jarros preciosos". A palavra hebraica usada aqui se refere a jarros de excelente qualidade e não a potes comuns. Deus quer que seus jarros sejam limpos e preciosos. Se não forem, o Senhor tem o direito de quebrá-los. A oitava ilustração foi do rebanho massacrado. Os pastores referidos aqui eram os líderes do país, reis, nobres, sacerdotes e os falsos profetas, que exploravam o rebanho de Deus e que não tomavam conta do povo como deveriam. Havia chegado o momento de serem abatidos e não teriam onde se esconder. Em vez de ouvir o clamor das ovelhas do país, os tais pastores ouviriam seus próprios lamentos ao ver seu pasto, no caso Judá e as outras nações, totalmente destruído. Como um leão feroz, Deus se lançaria sobre pastores e ovelhas e não haveria como escapar. No capítulo de amanhã, nós vamos ver outra profecia da parte do Senhor entregue por Jeremias. Ele se posicionou no átrio do templo, entregou a mensagem do Senhor e depois foi preso, com a promessa de que seria morto. Os detalhes desse episódio você confere amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!